dia mais light, né? A gente foi até 1h da manhã. Mas eu participei de vigília aqui até 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Estava clareando o dia, mas estava louvando a Deus. A vigília é boa porque ela não é culto, né? O culto aqui a gente tem um tempo, tem os horários. Você está aqui já pensando no jogo do Brasil, né? Em assar aquela coxinha de frango, porque ultimamente só dá para assar coxinha de frango, né, irmão? Tá muito cara a carne, mas uma coxinha de frango com limãozinho, ó, não tem coisa melhor, né? Não é a comida, né? Mas é o momento com a família, né? Às vezes até um biscoitinho com a família, tá tudo unido, tudo feliz, está ótimo, não é verdade? Então as pessoas elas acham que é o melhor restaurante, né? Ou o melhor presente, mas não é. É a família, tá junto, né? E hoje nós não temos esse problema de horário de culto, né? Tá uma polêmica aí na internet, de pastor trocando horário de culto por causa do jogo. Mas se nós tivéssemos culto nesse horário, eu ia mais além ainda. Eu faria o culto e nós assistíamos o jogo tudo junto, né, pastor? É comunhão, irmãos, é isso, é comunhão, né? Deus está nesses momentos. Deus está em todos os momentos das nossas vidas, até nos momentos mais terríveis das nossas vidas, Ele está com a gente, sabe? Então a gente acha que não, mas Deus está. Deus criou todas as coisas, minha, tua vida, nossa família, nossa casa, amém? Quero trazer uma palavra para o nosso coração hoje. O tema hoje é: voltemos à simplicidade da presença de Deus. Não sei quanto tempo você tem de conversão. Quem aqui tem mais de 20 anos de conversão? Levanta a mão. Eita, vou confessar a idade, né? Eu tenho que ver, acho que eu tenho uns 20 e poucos anos de conversão também. Da volta para Jesus aí vai fazer uns 15, 16, eu acredito que seja isso. E com o passar do tempo, a gente vai tornando as coisas de Deus natural, sabe? A vida com Deus natural. Eita glória! Mas essa irmã é muito rápida. Isso é uma bênção, irmão. É uma bênção nas nossas vidas. Nunca pense ao contrário disso. Isso é um instrumento do Senhor Jesus aqui na comunidade Braços Abertos. Você e teu esposo, tá bom? Então vai botar mascarado, ó. Estamos chique hoje, irmão. Eita glória! Então hoje o tema da mensagem é: voltemos à simplicidade da presença de Deus. Deus é simples. Ele é simples. Você concorda comigo ou não? Qual foi o choque quando Jesus vem à Terra e começa o seu ministério, os 3 anos e meio do ministério de Jesus? Qual foi o choque dos religiosos da época? Foi que eles esperavam um rei nos moldes do rei Davi, porque o rei Davi, ele é um dos maiores reis que já existiu para o povo de Israel, e até hoje eles esperam um Messias, um rei, mais ou menos no porte de Davi. Quem já leu a história de Davi sabe, né? Davi estava junto com a tribo de Gade, e Davi fala para os seus soldados, fala assim, olha só, ele estava no meio da guerra, ele fala assim: que vontade de tomar uma água lá do poço de Jacó, que existe até hoje esse poço. Aí os soldados, mais que depressa, atravessaram o arraial do inimigo para buscar água para o rei Davi. E eles trazem aquela água para Davi, e o que Davi faz com aquela água? Ele toma? Não toma. Davi fala: não sou digno de tomar essa água. Aí ele oferece aquela água, aquela oferta para o Senhor. Então nós hoje, o povo perdeu essa simplicidade de Cristo Jesus. Jesus, quando ele vem, então ele choca os religiosos da época. Filho de um carpinteiro, Jesus fabricava móveis, e olha que carpintaria naquela época era uma profissão top, era como se fosse um médico hoje, não era qualquer um que fazia. Então quando eles olhavam Jesus, os religiosos, eles falavam: olha lá, olha o filho da Maria lá, olha o filho de José,
ao carpinteiro, eles tratavam Jesus dessa forma. E tem uma passagem bíblica que Jesus está passando e tem um cego. Esse cego está distante da multidão. E ninguém fala quem era que estava passando ali. Mas ele sabia, pelos rumores e pelas conversas, que havia um homem que estava curando pessoas. E aí ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que Jesus para? Né? E se você for ver dentro da história, os discípulos falam para aquele cego ficar quieto. Fica quieto aí, você está incomodando a vigília aqui, está incomodando o culto. E aí ele grita mais alto. Por que Jesus para atender aquele cego? Porque quando ele fala de Jesus, filho de Davi, ele foi além do que todo mundo ali já tinha enxergado em Jesus. Porque Jesus, ele é a descendência, ele é a semente de Davi. Então o cego estava falando algo espiritual, algo profundo. E aí ele toca em Jesus, Jesus vai e cura ele. Então as pessoas hoje, ao longo da caminhada, ao longo da história, hoje o mundo, se você for reparar, o mundo ele celebra Jesus em duas datas. Celebra Jesus como um bebê inofensivo, que precisa de ajuda, bebê precisa de muita ajuda, e celebra um Cristo crucificado e morto. Você pode ver, é sempre assim. Jesus só é lembrado assim. O mundo nunca celebra Jesus o ressurreto, Jesus o poderoso. Por quê? Porque isso já é uma obra do próprio sistema. Eu não sei se vocês notam, mas há uns anos atrás saíram muitos filmes de super-heróis, né? Quem já assistiu Marvel, Homem-Aranha e tal, não sei se você entende isso. O sistema, ele é todo voltado para Satanás, o mundo é todo voltado. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E por ele ser todo voltado, ser todo controlado pelo diabo, desde a mídia, informações, o que o diabo ele faz? Ele vai trazendo, não que seja, irmão, não estou dizendo que é pecado você assistir esses filmes, mas pega uma geração nova, uma geração que está se formando, assistindo esses super-heróis. Eles começam a tratar Jesus também como um simples super-herói. Você entende? Começa a ter uma normalidade daquele herói que morre e volta, né? Pode ver nos filmes. O herói que morreu e voltou, o Superman. Não sei se você sabe, mas quem já assistiu aquele filme Superman vs Batman? Quem já assistiu? Esse filme, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, os pastores norte-americanos se juntaram para tentar derrubar o lançamento desse filme, porque eles viram espiritualmente que esse filme era um filme terrível. E esse filme, dentro do satanismo e do ocultismo, ele foi tratado como o lançamento da era luciferiana na Terra. E quando você assiste o filme, você se choca, porque tem passagens do livro do Apocalipse dentro daquele filme. Ali dentro, o super-herói morre. Quem já assistiu? O Batman morre, o Superman morre, e aí eles ressuscitam o Superman, a Flash, a Mulher Maravilha e todos os heróis. E quando ele volta, o Batman ainda fala o quê? Ele não é mais o mesmo. Vocês entendem que uma geração nova que assiste isso, ela já não se importa mais com o que a Bíblia diz de Jesus, porque o único que morreu e ressuscitou foi Cristo. O único que alterou o tempo foi Jesus. Mas voltando aqui, então a gente tem que voltar para a nossa simplicidade. Em Apocalipse 2, 4, 5, ele diz assim, tem porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Vamos ler lá? Você coloca lá para nós? Ah, não dá? Tá bom, então vamos ler aqui então. Eu peguei a Bíblia da minha esposa, tá bom? Vocês não ligam, não, mãe? Glória a Deus. Então ele diz assim, vamos ler desde o primeiro capítulo ali, desde o primeiro versículo. É bem difícil achar, tá? Apocalipse é um livro difícil de achar, irmão. Se você não achar, venha no Edifique na terça que a gente te ensina, tá bom? Ele diz assim, e aqui ele está falando com a igreja de Éfeso, né? Jesus, ele fala assim, igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão, direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei, olha só, eu sei o que vocês têm feito. Veja bem, Jesus ele não começa dando uma pedrada neles. Jesus começa lembrando quem eles são, olha só. Letrinha pequena aqui, a gente se perde. Sei que tem trabalhado muito e aguentado o sofrimento com
paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. Sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. Assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram situações com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Olha que doido. Lembre de quando vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados, façam o que fizeram no princípio. Se não arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do lugar. Mas vocês têm, olha só, vocês têm o seu favor. Isso. Odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aqui é o próprio Cristo falando com a igreja de Éfeso. Né? Se você for ver, esses capítulos são os capítulos das cartas às igrejas. Aos anjos, quando fala anjo, ele está falando como pastor da igreja. O pastor da igreja, ele é considerado o anjo da igreja. Não que ele seja um anjo, né? Nosso pastor está mais com, como é que fala, cumprido, né? Ainda bem que ele não está aqui hoje. Então ele está escrevendo à igreja. E Jesus começa o quê? Ele começa dando testemunho dessa igreja. A introdução aqui para nós. Então nós estamos vivendo, passou lá? Passou? Então nós estamos vivendo, hoje nós vivemos com muito conhecimento e pouca intimidade. Hoje, se você entra no Instagram, na internet, você quer saber sobre o inferno, você encontra um monte de pregadores bons que falam sobre isso, e ruins também, né? A internet é democrática. Você quer saber sobre salvação, você entra na internet e você acha. Então existem podcasts aí, que eu gosto de podcasts tremendos, falando sobre temas muito relevantes para as nossas vidas. Mas então nós estamos o quê? Com muito conhecimento, mas pouca intimidade com Deus. Nós temos que começar a equilibrar isso. Adianta eu vir no Edifique todos os dias e bater o meu ponto aqui no Edifique para aprender a palavra de Deus, se eu não desenvolvo a minha intimidade com Cristo, com Deus. A gente conhece o Deus daí só das Escrituras, só da palavra, que é muito bom, mas a Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, na palavra, na nossa intimidade, porque, irmãos, existem momentos das nossas vidas que ninguém pode nos ajudar, e muitas vezes nesses momentos é o próprio Deus que te levou para este momento, para que você desenvolva uma vida de intimidade com Ele. Você entende que as lutas e as provações que nós passamos, eu falei na vigília sobre isso, o diabo, irmãos, ele é vassalo de Deus. Você entende isso? Nós achamos que o diabo, ele é um rei e tem um reino. A gente ouve falar sobre o reino das trevas, o reino do diabo. O diabo não é um rei. O diabo não tem um reino. O diabo, ele é vassalo de Deus. Deus fala vai e faz, ele faz. Deus fala vem e fica, ele fica. Vocês entendem isso? Então muitas vezes a provação da nossa vida, ela vem para gerar intimidade com Deus. Agora eu te pergunto, qual foi o dia que você mais buscou a Deus? Qual foi o tempo que você mais teve intimidade com Deus? Foi no tempo da tua angústia, foi no tempo da tua tristeza, da tua dor, da tua luta. Só que eu sempre falo que Deus, ele é o primeiro a ser esquecido e ele é o último a ser lembrado. Por quê? Quando está tudo bem, a gente se esquece de Deus. Eu fui na cadeia uma vez visitar uma pessoa. Quando eu cheguei lá, meu Deus, estava até com uma Bíblia debaixo do braço. E aqui fora era terrível. Por quê? Porque lá dentro não tem. O promotor, o juiz já decretou 20 e poucos anos de cadeia. E agora, o que eu faço? Lá não tem pastor, não tem igreja. Não tem mais como fugir. Não tem. Bateu o martelo, já era. Aí, muitos lá dentro, pela glória de Deus, conseguem se chegar a Cristo. Mas quando eu vou nesses ambientes pregar para essa rapaziada, eu sempre falo: você se arrependeu da sua vida e foi até Cristo pela situação que você está? Ou você realmente entendeu que você precisa mudar de vida? Você entende? Então, irmãos, não deixe o tempo e a adversidade chegar na tua vida para você desenvolver uma vida de intimidade com Deus.
sabe, tipo, eu vejo lá onde eu estudo, tem muita gente que tem muito conhecimento de Bíblia, profundidade, hermenêutica, exegese, assim, ó, eu fico bobo às vezes ouvindo alguns professores, porque lá só tem doutores, né? A faculdade lá está fazendo merchan, tem vestibular, tá? Quem quiser fazer, lá só tem doutor e mestre. Então, para você dar aula hoje na FATEV, você tem que ser mestrado na área. Não basta só ter uma teologia ou uma pós-graduação. E assim, pessoas que têm uns conhecimentos assim que você fica bobo, você se para ouvir e fala, meu Deus. Só que ao mesmo tempo você vê muitas pessoas nesse nível, não estou dizendo todas, com um vazio de Deus. Porque conhece o Deus Bíblia, o Deus histórico, o Jesus histórico. Há muito compromisso e pouca oração. Glória a Deus que a nossa igreja ela não tem mais essa visão. Mas há muitos anos atrás, o que a gente tinha? Culto na quinta, reunião na terça, reunião às vezes na segunda-feira, reunião às vezes uma reunião pastoral da região, que tinha que às vezes de manhã, às vezes tinha reunião à noite, para prestar conta ainda, né? Pessoas para buscar Deus. Vocês entendem? Então, Deus ele não está preocupado com o teu serviço, Deus não está preocupado com o que você pode fazer. Nós contamos com vocês aqui na comunidade. Nós, pastores, líderes, a gente também cansa, a gente se cansa. Então a gente precisa que você desenvolva, precisa que você cresça na intimidade. A intimidade ela vai gerar o que em você? Responsabilidade. Porque quanto mais próximo de Deus eu estou, quanto mais próximo eu estou do meu amigo aqui, mais responsabilidade eu tenho em entender o que ele precisa de ajuda. Quanto mais próximo de Deus e mais intimidade com Deus, mais eu me envolvo na cultura do reino de Deus. Ok? Quanto menos intimidade com Deus, menos eu me importo com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus. Então, e olha que antigamente nós tínhamos uma agenda da igreja local gigantesca, e ainda assim tínhamos oração na sexta. Lembra? Ainda assim tínhamos oração na quinta. Eu tinha um plantão de oração na quinta-feira. O Leandro, os pastores, alguns pastores tinham na sexta-feira com os jovens. E aí esses dias eu me peguei. Esses dias assim, Deus me encostou na parede mesmo. Sabe, Deus me colocou na parede e falou, e aí, você acha que você está fazendo alguma coisa? E a gente, muitas vezes, por fazer alguma coisa, a gente, oh meu Deus, né, estou me sacrificando para Cristo. Aí Deus chega, nas minhas orações, Deus chega e fala para mim, você não está fazendo nada. A Bíblia diz que se você faz aquilo que o mestre manda você fazer, ele ainda vai te chamar de servo inútil, porque você só fez aquilo que foi mandado você fazer. Para não sermos um servo inútil, tem que fazer além disso. Além daquilo que foi mandado fazer. Há muito evento e pouca presença de Deus. Quem tem visto aí recente, todos esses eventos, irmão, isso aí não me pega nem com massinha mais. Não me pega, irmãos. Eu prefiro 1000 vezes estar aqui com vocês do que estar dentro de um ajuntamento. Não que seja errado, tá? Não sou contra. Não tem nada, não tem agenda aqui na igreja local, tá tudo certo. Podemos estar lá? Vamos todo mundo, vamos como família. Mas vai lá, levanta o tênis e faz uns atos patéticos. Para mim é ato patético. Passa-se o evento, acabou, morreu. Por quê? Porque a alma, sentimento, Deus não quer se mover na sua vida através dos seus sentimentos. Porque quando você tem intimidade com Deus, nada tira você do centro da vontade dele para a sua vida. Então Deus ele não quer mais isso, Deus quer presença. Nunca tivemos tantos recursos para falar de Deus, internet, WhatsApp, Instagram. Eu uso o meu Instagram, até criei um outro Instagram, porque estava meio embolando o meio de campo ali, né? Minha esposa chegou e me encostou na parede e falou, olha, faz outro Instagram, porque esse Instagram é aberto, está todo mundo vendo as coisas da nossa família. Cuidado, irmão, cuidado. Nós estamos vivendo um tempo que você não pode deixar a tua vida muito aberta, principalmente você que tem filho, principalmente você que posta a foto do seu filho. Toma cuidado, irmão, toma muito cuidado. Mas será que ainda nós sabemos a simplicidade de estar com Ele? Às vezes a gente acha que, nossa, eu preciso orar, pastora Luana. Vou dobrar o joelho aqui, vou ficar 2 horas de joelho e vou falar com Deus. Do que adianta nós dobrarmos os joelhos e passarmos 2 horas na presença de Deus e a nossa vida não mudar? Mais vale 10 minutos com o Senhor, e esses 10 minutos
trazer uma transformação na nossa vida do que 2 horas falando com Deus. Estão comigo? Em Gênesis 3, 8, 9. Deus, ele sempre quis um relacionamento com o ser humano. Você vê Deus criando Adão e Eva e colocando eles no jardim, certo? Quando você lê ali, você vê Deus vindo na virada do dia para andar e conversar com Adão, andar e conversar com Eva. Deus, ele amava isso. Depois da queda, Deus não procurou um sacrifício, não procurou uma oferta. Deus procura quem? Adão. Olha o que ele fala: onde você está? A maior necessidade do homem nunca foi trabalhar para Deus, irmão. Sempre foi caminhar com Deus. Caminhar. O trabalho é a consequência do caminhar com Deus. Ou o trabalho que eu digo, você louvar, você pregar, você desempenhar algo aqui na igreja ou fora da igreja para Deus, é uma consequência da tua intimidade com Deus. Então, a preocupação de Deus da queda nunca foi chegar para Adão e falar assim: traz uma oferta para mim aqui, que está tudo resolvido. Não, a preocupação de Deus foi o quê? Foi procurar Adão. Onde você está, Adão? Aonde você está? E Deus nem perguntou o que ele fez, né? Deus nem chegou com os 2 pés em Adão: o que você fez? Não, onde você está, Adão? Eu estava no mesmo horário, no horário marcado do nosso encontro. Eu não te encontrei. Adão escondido com vergonha, porque viu que estava nu, viu que estava no largados e pelados com Eva, né? E ainda Deus, se você for ler a história ali, você vai ver que Deus, antes de expulsar eles do paraíso, ainda coloca roupas dele. Olha o cuidado do nosso Deus. Então, é possível servir na igreja, pregar, cantar, liderar, e mesmo assim estar distante da presença. Antes da missão, sempre tem que existir comunhão. Acho que ficou errado ali, o estagiário ali que fez para mim, eu acho que ele errou, tá? Então, Deus tem uma missão para cada um de nós, amém? Você crê nisso? A missão de Deus foi dada para todos, ide e pregai. Mas antes da missão, nós temos que ter o quê? Comunhão. Veja que Jesus, quando ele chama os discípulos para caminhar com ele, o que Jesus faz? Jesus envia os discípulos já de festa? Não, Jesus chama para caminhar, para estar perto, para comer, para se alimentar junto, para dormir junto. As pessoas na época chamavam Jesus de glutão, porque Jesus amava comer, ele amava uma mesa. É por isso que nós é crente, irmão. É por isso que nós vamos numa vigília e no finalzinho ali tem irmão, teve um cafezão na vigília lá, top. Não faltou, acho que até sobrou, né? Foi bênção. Então, a igreja, nós como igreja, você como irmãos, nós temos que entender o que é comunhão. Que a missão da igreja a gente já sabe. A missão da Abraços, a missão de todas as igrejas, os pastores já sabem. Mas o maior desafio hoje, para nós, como liderança, é trazer você para o entendimento que você tem que ter comunhão comigo. Nós temos que ter comunhão entre irmãos. E muitas vezes na mesa de comunhão é onde a gente vai acertar o que está desajustado. Porque a gente fica o quê? Cara a cara, frente a frente. Amém? O chicote está estralando aí, meu irmão, não liga não. Um outro ponto que eu quero, já aproveitando, pegando o gancho. Minha esposa está dando aula hoje, porque a esposa do William está com a vozinha, né, no hospital. Sabe, então tipo assim, vocês entendem, irmãos, que quando você não faz a tua parte, vai pesar para alguém? Quando você não desencanta de sair do banco e da cadeira para desenvolver algo na comunidade local, alguém vai levar esse peso. Alguém vai pegar. E tá tudo bem, irmãos, a gente está aqui para isso, né, pastor Leandro? Só que chega uma hora que cansa, pesa.
Então, o chamado de Deus é: entenda que essa família também é tua. Entenda que você faz parte dessa igreja local. Entenda que Deus te chamou não para você ser somente um crente de banco. Eu estou pegando bem leve aqui, irmão. Deus te chamou para um propósito, para uma missão, de ter comunhão com Ele e através da comunhão com Ele, exercer a missão que Ele trouxe para a tua vida, irmão. Ou você acha que você vai ficar o resto da vida aí no banco? O que nós vamos apresentar para Deus quando Jesus voltar? O que você vai chegar diante de Deus e apresentar? Ó, Deus, está aqui. Está aqui os meus frutos, aquilo que o Senhor me deu como missão, está aqui. O que nós vamos apresentar para Deus? E está tudo bem, irmão, se você diz assim: não, eu estou salvo e para mim está tudo ótimo. Egoísmo. Quando nós batemos no peito, eu estou salvo, o resto se vire. Isso é ser egoísta. E no reino de Deus não tem lugar para egoísmo, porque o reino de Deus é para todos. Amém? Então, irmãos, desperte. Jesus está voltando. Jesus conta com os teus braços, com as suas pernas, com os teus talentos, com os seus recursos. Jesus conta, irmão. Aí você fala: ah, mas eu não sei tocar, não sei cantar, não sei fazer nada. Irmão, alguma coisa você vai conseguir contribuir aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Está comigo ou não? Então você pode servir na igreja local, você pode cantar, você pode fazer tudo, irmão. E ainda assim no teu coração pode estar distante de Deus. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Confesso. Nesses anos de pregação, de ministério, eu cheguei um tempo que eu falei: rapaz, eu estou fazendo as coisas sem Deus, cara. Para agradar pessoas, para cumprir uma agenda, né, pastor? Muitas vezes. E não é isso que Deus quer. Porque quando a gente faz a obra de Deus sem Deus, a gente faz a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Então desencanta, irmão. Jesus conta com você. Ó, acho que eu passei demais. Deixa eu voltar aqui. Não, foi certo. Segundo tópico aqui. Passou lá? Está dizendo para mim aí. Passou? Maria escolheu a melhor parte. Quem já leu essa passagem? Em Lucas 10, 38 e 42. Lembra quando Jesus chega na casa das Maria, Marta e Maria? Lembra? Uma foi: não, eu tenho que fazer, eu tenho que limpar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que. E a outra estava onde? Aos pés do mestre, irmão. É isso. Jesus não quer que você chegue aqui e vá fazendo tudo. Jesus quer que você esteja aos pés do mestre. Marta fazia muito, Maria permanecia aos pés de Jesus. Jesus não condenou o serviço, irmão. Veja que Jesus não condenou o que ela estava fazendo, o serviço ali para atender bem Jesus. Ele apenas mostrou a prioridade. Qual tem sido a nossa prioridade, irmão? Qual tem sido a tua prioridade? É os seus estudos? Amém, está certo. É o teu trabalho? Amém, está certo. Está tudo certo, irmão. Você pontuar prioridades. Mas a tua maior prioridade é uma vida de intimidade com Deus. É uma vida de intimidade com o Mestre. Porque através disso vai te manter firme. Porque se nós invertemos as prioridades das nossas vidas, fatalmente a gente vai sucumbir, a gente vai cair da fé. Por que tantas pessoas caem da fé? Porque elas invertem as suas prioridades. A presença vem antes da produtividade, irmão. Por que tem muitas igrejas cheias de pessoas e vazias de Deus? Por que tem megas igrejas hoje que estão fechando as portas? Porque focaram no quê? Focaram na produtividade, irmão. E não é difícil ser produtivo. Se nós levantarmos cedo, eu praticamente não tenho preguiça, mas se nós levantarmos cedo e tivermos objetivo, nós vamos alcançar. Trabalhar 24 horas, correr atrás, nós vamos alcançar. Mas a presença de Deus vem antes da produtividade. Se você foca na presença de Deus, a produtividade em todas as suas áreas, ela vai ser uma consequência. Amém? Estão comigo ou não? Não dorme não, irmão. Tem um cafezinho atrás lá. Esse modelo de vigília eu acho que é o melhor, sabe? Até 1h da manhã. Confesso para você que se a gente fosse até umas 4 da manhã, eu acho que eu estava morto até agora. Misericórdia, rapaz do céu, estamos ficando velho. Estão comigo?
Vamos lá. O que tem roubado a nossa intimidade com Deus? O que tem roubado a tua intimidade com Deus? Correria, redes sociais, trabalho, ansiedade, cansaço. Irmãos, essa parte de ansiedade aqui, ó, é o que o apóstolo Paulo fala. O que é ansiedade nas nossas vidas? É sofrer antecipadamente. É ou não é? Eu sou uma pessoa que não tenho problema de ansiedade, mas já passei, acho que 1 ou 2 vezes por isso. Quando eu passei por isso, eu falei, misericórdia, que dó de quem passa por isso, que tristeza de saber que tem pessoas que passam por isso, sabe? Eu acho que eu sou tranquilo até demais, sabe? Então, tipo, a ansiedade sempre vai ser sofrer pelo dia de amanhã, por aquilo que ainda nem aconteceu. Existe ansiedade boa? O que vocês acham? Claro que existe. Ansiedade boa, Luana me manda mensagem. Você prega hoje, agora, já nesse momento. Aí eu sou um pregador que sempre tem uma bala na agulha, né, irmão? Uma bala de prata, né, pastor Dan? Isso que ela foi gentil. Já aconteceu quando eu chegar num culto assim. Você prega hoje. O pregador faltou. Aí você tem que ir ver a Bíblia. E agora a gente está ficando mais enjoadinho, né? Mais nojentinho assim, né? Na forma santa de falar, né? Pregar com esboço e tal. Antigamente nós era mais chupeta, né? Abrir a Bíblia ali, deixa Deus dar. Então, irmão, o inimigo nem sempre precisa nos afastar da igreja. Basta nos ocupar tanto que não sobre tempo para Deus. Irmão, você concorda comigo que 24 horas do nosso dia parece que não está dando conta? Quem acha? Quem concorda? Misericórdia, irmão. Quer ver depois se tiver filho, né? Depois se tiver filho, irmão. Ó, só agora antes da gente vir eu troquei a Manu acho que umas 2 vezes. 2 vezes troca de fralda. Eu falei, meu Deus, menina, misericórdia. Aí vai pôr a roupa para vir. A minha filha dá para trocar de roupa nela, é uma corrida de obstáculo. Você vai vestindo o tênis, vai vestindo o outro, ela tá com um tênis só, daí segura, põe o outro tênis, aí põe a blusa, não sei o que, não sei o que. Esses dias aquele falou, meu Deus, moral, tá tudo dos avessos, a roupa da menina. Porque não para, rapaz. Sabe, então o sistema, o mundo que a gente vive hoje, ele colocou coisas para nós. Como eu falei para vocês, o sistema que a gente vive hoje, ele é todo proporcionado e voltado para isso, para roubar o nosso tempo, tirar a nossa atenção. E não só das coisas de Deus, irmãos. Às vezes você está em casa, você não tem mais vida com seus filhos, vida com a esposa, porque ou você está no Instagram, ou você está na internet. Irmão, o Instagram é uma bênção. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não tomar cuidado, você começa a querer viver uma vida que não é tua. Você começa a querer viver uma vida de outra pessoa. E Instagram, irmão, é tudo fácil. Só tem foto de família de margarina ali. Ninguém posta a realidade, o fato, que realmente, ninguém posta uma treta que teve de manhã com a esposa, uma briga, ninguém posta coisa ruim lá, pode ver, entendeu? Faz uma fotinha, a mesa posta para almoçar, aí vai cada um pro seu canto, sabe, irmãos? Então, tem muita mentira hoje nas redes sociais, e você não pode pautar a tua vida por isso, né? Não pode. Você vê esses artistas aí tirando foto com um Lamborghini, com um carro caro, tudo alugado, irmão. Os caras fazem foto, vídeo, diz que conquistou, é tudo alugado, irmãos. É só para hypar na internet. Amém? Então não comece a comparar a tua vida pela minha vida, pela minha família. Você tem a tua família, a tua casa, e o histórico da tua família é diferente do meu. Então, o que tem roubado a presença de Deus nas nossas vidas? O trabalho muitas vezes rouba, irmão. A gente trabalha. Ei, junta tesouro do céu, não junta na terra, não, irmão. Aqui a traça, o ladrão come. Então, o inimigo muitas vezes ele usa de coisas que não são do inimigo, são do nosso cotidiano, são das nossas vidas. E isso vai tomando conta da nossa vida. E isso também vai gerando ansiedade. E quando você começa a comparar a tua vida com de pessoas na internet, você fica ansioso porque você quer ter aquilo, porque você quer ser daquele jeito. Eu odeio academia, irmão, detesto academia. Se é um ambiente que eu odeio academia, não gosto. Eu queria ter uma academia só para mim.
precisa nem ter personal trainer. Eu entrar, usar os aparelhos tudo ligado lá, não olhar para ninguém, fazer meus exercícios e sair fora. Única vez que eu fui tentar fazer academia, eu quase bati no cara, confesso para vocês. Eu chegava, eu queria fazer meu circuito, acho que eles falam. Era tudo anotadinho assim, eu falei, anota para mim, meu amigo, porque eu não vou lembrar de nada, irmão. Aí ele anotou, ó, você chega, você vai para esse aparelho, para esse. Então eu chegava, era 5 em um, 10 em outro, 15, não sei o que, não sei o que. Aí o último aparelho, eu queria fazer rápido e vazar embora. Tinha um cara lá. E eu parei e fiquei olhando, né? Aí eu falei para ele, irmão, eu posso usar ele? É só 3 de 15 aí, eu estou saindo fora, você pode até dormir. Estou usando. Eu falei, você está tirando foto? Falei para ele. E o cara maior que eu, né? Bombadão, sabe? Eu falei, misericórdia, vou apanhar dentro da academia, esse cara. Eu já olhei, né? Eu olhei, tinha um negócio assim, né, irmão? Que a gente já está numa idade que já está pegando pau, ripa, pedra, que não aguenta no braço. Ou para onde a gente pode correr, né? Que na corrida ele não me pegava com aqueles músculos dele gigante. Não voltei mais, irmão. Não voltei. Porque eu sou pedrão, irmão. Eu sou meio explosivo. Às vezes a minha criatura quer sair para fora. Então eu falei, não vem mais, cara. Não vem, sai fora. Não dá. E um fedor dentro do lugar lá, pelo amor de Deus. Misericórdia. Voltando à palavra de Deus, aquele sempre fala. Volta para a palavra. O altar precisa ser reparado. Quem estava domingo passado aqui? Estou ficando importante, irmão. Preguei domingo, preguei na vida e estou pregando hoje. Meu Deus do céu! Pregador internacional. Só dezembro agora. Vou ficar de molho agora. Domingo passado a gente falou sobre o altar. Quem estava aqui domingo passado? Antes do Elias, antes do fogo, Elias ele repara o altar, o fogo cai depois da restauração. Não existe avivamento sem altar. Qual é esse altar? É o altar da tua vida, irmão. Vou entrar nesse tema. Se você quiser assistir, vai estar lá no YouTube da igreja. Quem está inscrito no canal da igreja aqui? Regrinha, chega em casa e se inscreva no canal da igreja. Tem todos os sermões lá, beleza? E no Instagram, quem segue o Instagram da igreja? Segue lá o Instagram da igreja, irmão. Compartilha, manda pra frente, tá bom? A igreja também tem que estar na rede social. Como repararmos o nosso altar? Precisamos voltar o quê? Para a reparação do altar. Precisamos voltar para a oração, irmãos. Passou? Ele já deu spoiler no final. Como reparar o nosso altar? Primeiro, voltar para a oração. Quanto tempo de oração você tem no seu dia? E aqui eu não estou falando de quantidade de horas. Mas nós precisamos, irmãos. Precisamos. Quem já assistiu o Quarto de Guerra? Famoso filme Quarto de Guerra. Aí, ó. Quem não assistiu, assista hoje com sua família. Quarto de Guerra, irmão. Você para no canto. Você para lá no teu quarto. Eu quando voltei para Jesus, eu era igual um muçulmano. Eu tinha até um tapete de oração. Ficava embaixo da cama, assim, puxava e orava. Buscava a Deus. Ali naquele tapete ali, a Kelly foi batizada com o Espírito Santo. Eu chegava, tomava banho, morava na fazenda Rio Grande. A Kelly ia preparar os alimentos, fazer a janta. Não era muito difícil, né? Era só macarrão e vinho, só, não mais nada. E aí eu dobrava o joelho, eu começava a orar, porque eu voltei para Jesus, eu estava com aquela sede. E a Kelly também já era convertida. Aí um dia, eu orando, a Kelly falou com Deus na cozinha, mas em pensamento, que ela queria ser batizada do Espírito Santo. Eu lá orando, o Espírito Santo falou, chama tua esposa e ora por ela. Falei, Kelly, vem aqui. Ela largou batata, largou tudo lá. Eu falei, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Ela falou, eu quero. Eu falei, então dobra o joelho aí. Ela dobrou o joelho, eu comecei a orar pela minha esposa, e ela foi batizada com o Espírito Santo naquele local, lá na nossa casa, no nosso período de oração. Sabe, então às vezes Deus ele quer nos trazer para a oração, porque Ele quer falar conosco. Oração não é monólogo, irmão. Não é só você fala. Tem momento, contempla um pouco, ouve o que o Espírito Santo está falando com você. Muitas vezes você vai ouvir Deus audível
Deus fala audivelmente. Eu já ouvi a voz de Deus uma vez, quase morri no coração, mas ouvi a voz de Deus. Deus me chamou pelo meu nome, eu levei um susto, porque não tinha ninguém comigo. Mas ao mesmo tempo eu me assustei, mas aquilo me trouxe paz. Porque o que vem de Deus traz paz. Mas Deus ele fala através dos seus sentimentos com você, irmão. Deus fala através de sonhos com você. Deus te dá direcionamentos. Então, não ache que muitas vezes tem coisa que está acontecendo na tua vida que você está achando normal, mas às vezes não é normal. É o próprio Deus falando com você, te direcionando, te dando uma direção para aquilo que você já pediu para Ele. Lembre-se que Deus vai falar com você não sobre coisas que Ele vai adivinhar na tua vida. Ele vai falar sobre coisas que Ele já pôs sobre o teu coração. Ele vai trazer confirmação sobre aquilo que você tem buscado nele, amém? Precisamos voltar para a palavra, irmão. Quanto tempo você tem de leitura bíblica fora da igreja? Você tem devocional, irmão? Você sabe o que é um devocional? Tem um período que você vai sentar, vai pegar a Bíblia, vai rabiscar, vai ler, vai pegar aquele texto, vai pesquisar na internet, vai chegar a perguntar para os pastores, para os líderes que você não entendeu. É um devocional. E hoje tem aplicativo, irmão, de devocional. Olha que doido. Tem uma Bíblia, que ela já é uma Bíblia devocional, um aplicativo. Ela te lembra o horário, aonde você parou, o que aquele texto diz. Ainda tem até uma oração assim, escrita no final para você orar. Então a gente não tem desculpa. Precisamos de arrependimento, irmãos. Lá na vigília, o pastor João encerrou a vigília, e ali assim, para mim foi algo surreal. Porque Deus direcionou. Eu preguei, teve louvor, teve primeiro louvor, segundo louvor. Aí o pastor João veio, nem pregou. Foi levado tudo para o arrependimento, irmãos. Deus precisa de uma igreja que se arrependa. Deus precisa que nós, quando formos ter uma intimidade com Deus, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós pecamos no varejo, né? Não é verdade? Pecamos no varejo. E quando vamos confessar, confessamos no atacadão. Ah, Deus perdoa o seu pecado, amém. Não, o teu pecado tem nome, irmão. O pecado é aquele que te escraviza mesmo. Aquele que te consome. Aquele que você fala, não vou fazer mais. No outro dia você está lá. É esse aí que você tem que chegar diante de Deus e confessar verbalmente. Precisamos voltar para o lugar secreto, irmãos. Tem um livro que eu aconselho para você ler, que é um livro muito bom. Caçadores de Deus. Quem já leu esse livro? Um livro clássico. Leia esse livro. Rapaz, se eu olhei esse livro assim, foi tremendo na minha vida. Anota aí, Caçadores de Deus. É um livro já antigo, mas ele é um clássico. Precisamos ter dependência do Espírito Santo. As suas decisões, como você toma? Você vai e toma? Ou você ora antes? Você busca o direcionamento de Deus? Deus, Ele quer estar envolvido em todo o ciclo da sua vida. Não somente aqui no culto. Não somente no período de oração, lá da tua casa, mas em tudo. Vou comprar um carro. Você tem inteligência para saber se é o momento de você trocar de carro. Sabe? Não, eu tenho financeiro, dá para trocar de carro, mas Senhor, é isso que o Senhor quer? O que eu vou fazer com outro carro? Pastor, não, estou brincando. Eu já ganhei um carro aqui na igreja. Não porque eu pedi, porque também não porque eu sou merecedor. O pastor Anderson Silva fala uma coisa que é muito verdade, e aquilo me tremeu quando ele falou isso. Ele fala assim, que quando Deus Ele traz uma bênção para a tua vida, física, financeira, você tem que entender o peso e a responsabilidade disso. Por quê? Em algum momento Deus olhou para você e falou assim, vou te dar isso aqui. Quando Ele falou isso, me arrepiou assim inteiro. Eu falei, meu Deus, é verdade. Ele falou, eu já ganhei caminhonete, carro, já ganhei relógio quando eu fui pregar, relógio de 100 e poucos mil, irmão. E aquilo vinha na minha mão, eu olhava assim, o peso em si não era o que eu estava ganhando, ou o que a pessoa estava me dando, mas era que Deus olhou para mim naquele momento, e por algum motivo Ele me achou digno de alguém vir me abençoar. Então o que você vai fazer com isso? Vocês entendem? Então Deus Ele te curou hoje, tirou uma enfermidade de você. Qual é o peso? É da cura? Amém. Mas não é só da cura, é o peso de que Deus olhou para você, irmão.
chegasse em você naquele momento para te abençoar. Amém? Estão comigo? Posso lá? Isso. A presença vale mais que as promessas. Veja que Jesus ele veio por uma promessa, certo? Que vinha desde Gênesis. Jesus podia ter vindo num dia ter resolvido tudo, né, pastor Leandro? Como é que podia? Ele podia vir se apresentar lá, sou o rei dos reis, pode me matar, me crucificar, daqui 3 dias eu vou voltar e está tudo certo. Mas ele quis o quê? Ele quis ter comunhão, ele quis ter presença com seus discípulos. Ele quis que a igreja da época entendesse a cultura do reino de Deus. Porque você pensa comigo, um Deus que se manifestava no Monte Sinai, que até o cume do monte ficou queimado, com trovão. Se Deus aparece hoje assim para nós, irmão, os ET vieram buscar nós, porque são aparições extraterrestres, mas já ia tomar um susto. O Deus que manda um anjo no arraial do inimigo e mata milhares de soldados numa noite. Como que o povo servia o Deus, esse Deus? Como que o povo de Israel olhava a Deus? Eles tinham medo de Deus. Eles andavam na lei por medo de morrer, por medo de ser castigado. Aí Deus envia Jesus e fala assim: ei, vocês entenderam tudo errado. Vocês entenderam? Eu sou um Deus totalmente poderoso, terrivelmente poderoso, mas eu sou um Deus relacional. Eu sou um Deus que me relaciono, que quero ter comunhão com vocês, quero ter relacionamento. Eu quero fazer parte desde o casamento, do teu casamento até o nascimento do seu filho, até o momento que o seu filho está nascendo, irmãos. O Gabriel ele nasceu de cesariana. A Manu nasceu de parto normal. São coisas totalmente diferentes, irmãos. Quem já teve filho aqui sabe. O nascimento do Gabriel de cesariana, meu primogênito, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois de Cristo, depois da minha esposa. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o nascimento do Gabriel. Mas o nascimento da Manu, de parto normal, meu Deus, vocês não têm ideia. A hora que ela nasceu, tá? Não todo o processo. Porque é algo surreal. E ali eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus! No mesmo tempo assim que a gente pega ela nos braços, a Manuela nos braços ali, eu olhei aquilo e eu falei, assim, a presença do Espírito Santo me encheu aquele assim, ó, que a gente pôde ver assim, ó, a grandeza e a magnitude desse Deus Todo-Poderoso, irmão. Como que pode, irmão, você já parou para pensar como que pode o fêmur, que é o maior osso humano, ser formado dentro do ventre de uma mulher? Você já parou para pensar nisso? Ah, você vai falar que tem química, física, tem não sei um monte de coisa. Não, irmão, olha como Deus é perfeito, irmão. Como Deus é perfeito nas nossas vidas. Você acha que se Deus, ele quer o relacionamento para cuidar até das pequenas áreas da sua vida, irmão? Em Êxodo 33:15, se a tua presença não for conosco, não nos force a subir daqui. Moisés não entendia, Moisés entendeu que sem a presença, a promessa perde sentido. Quantas promessas você tem na tua vida, irmão? Quantas promessas Deus já não fez na minha vida? Mas adianta nós chegarmos e cumprirmos essa promessa sem a presença de Deus? Não faz sentido! Não faz sentido nós estarmos aqui. Não ia fazer sentido nós ficar até 1h da manhã lá para fazer a vigília, lutando com os irmãos ainda, né, pastor? Sapeza, calma. Tá gravando, né? Glória a Deus. Sabe, irmãos, então não faz sentido você estar aqui domingo de manhã. Não faz sentido você estar aqui por uma promessa se a presença não fizer parte da tua vida. Se a presença de Deus não for com você, irmãos. Moisés entendeu isso. Aqui Moisés está trocando uma ideia com Deus. Deus fala: lidere o meu povo, leve o meu povo à terra prometida, leve eles. Aí o que Moisés fala? Eu levo. Se a tua presença for conosco, eu faço tudo o que o Senhor está pedindo.
Irmãos, se a presença de Deus estiver com você, você vence até o diabo. Você passa por qualquer adversidade da sua vida. A maior bênção nunca foi Canaã. A maior bênção nunca foi eles ir para Canaã. Por mais que eles estavam felizes, 400 e poucos anos no deserto, no Egito, comendo cebola, chuchu, bebendo água do Nilo. A maior bênção ali não era isso, a maior bênção era a presença de Deus. Irmão, você tem noção que de dia tinha uma nuvem que fazia sombra para eles andar no deserto? Porque o deserto, irmãos, é 50 graus e lá vai pedrada. Você se obriga. Quem mora naquela região anda com um potinho de sal aqui, ó. Não sei se você sabe disso. Ele tem um potinho de sal quando ele vai sair andar, né, com os camelos. Por quê? Porque volta e meia ele tem que molhar o dedo no sal e molhar a língua, para dar a sensação de ter que tomar água. Porque lá você tem que tomar água mesmo que você não queira, senão você morre de desidratação. Vocês entendem isso? E Deus colocava a nuvem. E o deserto ele é muito louco, porque de manhã é 50 graus, à noite ele vai a zero. Ele vai a zero, você tem noção disso? Ele vai abaixo de zero. Imagine. E o que Deus fazia à noite? Trazia a coluna de fogo para esquentar o povo de Israel. Meu Deus do céu, irmão. Que Canaã, que eu já estou lá, Deus está ótimo aqui, Senhor. Fica com a gente, não precisa mais ir embora. Ah, nós estamos com fome, Moisés. Estamos cansados de comer só maná. E lá está escrito, o que Deus... Daí Moisés vai o quê? Falar com Deus. Aí, Deus, o que eu faço? Fala para esse povo ingrato, que amanhã eles vão ter carne para comer até por dentro do nariz deles. Está escrito isso lá, tá ou não está? Está escrito, irmãos. E no outro dia, um monte de codorna. Quem já comeu codorna? Ovo de codorna é uma delícia, codorna é uma delícia. Rapaz, um monte de codorna assim, ó, viva. Aí eles foram catando, acabou o maná, começaram a comer carne. Sabe, então, às vezes a gente está no processo do deserto, na caminhada, e a gente começa a não reparar mais na presença de Deus, o que Deus está fazendo. Sabe, o processo da nossa vida, as dores, as lutas, as dificuldades, começam a cegar, a nos cegar, a não mostrar aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas, irmão. Aquilo que Deus já tem proporcionado para mim e para você. Talvez não seja aquela bênção extraordinária, aquela, oh meu Deus do céu, sabe, tipo, não, irmãos, mas é você ter um prato de comida na tua casa, é você saber que você vai sair daqui hoje, e você vai sentar na tua casa, vai esperar o horário do jogo e vai assistir o jogo com o teu filho, com a tua família, feliz, às vezes com carne, com uma linguiça, uma coxinha, né? Eu gosto de coxinha, eu gosto de frango, né? Um franguinho, ou às vezes só um ovo, tá ótimo, irmão. Uma linguiça, aquela, sabe? Então, é isso que Deus quer que a gente enxergue. Que as coisas desse mundo não podem cegar você, irmãos, daquilo que Deus já fez na sua vida. Talvez você não tenha a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a conta bancária dos sonhos, mas você tem saúde. Você está vivo. Existem pessoas no Erasto agora sofrendo, irmão, dores terríveis, à base de morfina, porque já está desenganado pela medicina, e Deus te proporcionou você estar aqui, irmão. Sabe, então a gente tem que parar de olhar somente para as dificuldades. Olha aí, irmãos, o sol até apareceu, olha que lindo. A Luana falou no Edifique sobre adoração, a contemplação de Deus, num dia de sol, num dia de chuva. Sabe, a contemplação de Deus, tipo, numa mesa farta, a contemplação de Deus, você vai sair daqui, sabe, parar no sol e falar, meu Deus, que delícia, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa Coca-Cola gelada, Deus. Obrigado, Senhor. Sabe, então são pequenas coisas que às vezes a gente passa despercebido, e aí a gente começa a viver uma vida como se Deus não existisse. Estamos caminhando para o final, tá? Primeiro amor é simples, irmão. Quando conhecemos Jesus, quem lembra quando conheceu Jesus pela primeira vez? Sabe, esses dias eu orando, falando com Deus, e Deus começou a trazer na minha mente algumas coisas. E às vezes é bom a gente trazer a memória.
E eu estava lá na casa do Luiz, a gente foi visitar o Luiz e a mim, e a gente conversando e tal, e entramos no papo de presença, de conversão, e aí eu contei para eles, né, o nosso processo de conversão, o processo da capela missionária lá, quando eu tive na capela, sabe? Então, irmãos, depois que eu saí dali, eu fiquei pensando naquilo que eu tinha contado para eles, e eu fiquei pensando, eu falei, nossa Deus, como o Senhor foi bom nas nossas vidas, mesmo nós na nossa ali imaturidade, por não conhecer muito a palavra, nós tínhamos sede do Senhor, de buscar, de te adorar. Então, nós precisamos voltar, irmãos, ao primeiro amor, onde nós orávamos por prazer, não por obrigação, líamos a palavra com alegria. Quem tem gente que vai ler a palavra já dá sono, quer dormir, irmão. Tem crente que se quiser dormir é só abrir a Bíblia, ele dorme rapidinho. Falávamos de Cristo para as pessoas com naturalidade, porque fazia parte da nossa natureza. Chorávamos na presença de Deus, irmão. Eu fiquei feliz lá no culto, lá na vigília. Vi uns irmãos falando em línguas, fazia tempo que eu não vi, irmão. Chorando na presença de Deus. Pessoas sendo impactadas. Não porque a gente promoveu isso, mas porque, assim, já tinha esse encontro marcado com Ele lá. Quando você vem para um culto, ou vai para um evento, para uma vigília, o mais interessado nisso aí não somos nós. É Deus, irmão. É Deus. Você acha que Deus não sabia que Adão tinha caído? Quem acha? Antes dele vir ali na virada do dia, ele sabia. Mas mesmo assim, ele viu o horário, vou descer lá. E ele foi ter encontrado Adão, mesmo Adão tendo caído. O primeiro amor não era perfeito, era sincero. Amém? Então o nosso primeiro amor lá atrás, ele não era perfeito, ainda não é. Mas ele era um amor sincero. Eu vinha na igreja porque eu gostava de estar aqui. Eu ficava na porta porque eu amava ficar na porta. Eu vestia um colete do apoio porque eu amava, era sincero aquilo que eu fazia. Amém? Perguntas aqui para nós partir para o final. Quando foi a última vez que você orou sem pedir nada? Quando foi a última vez que você simplesmente adorou a Deus? Sua Bíblia alimenta apenas a sua mensagem? Ou alimenta a sua alma? Você conhece mais sobre Deus? Ou conhece mais a Deus? Parece uma pergunta, parece que são iguais, né? Não parece igual essas duas perguntas, mas não tem nada a ver. Presta bem atenção. Faz a interpretação de texto, irmão. Você conhece mais sobre Deus? Ou conhece mais a Deus? Entende? Vou botar aqui se você consegue. Conclusão. Deus continua chamando. Volte para mim. Volte para mim, minha igreja. Volte para mim. A igreja precisa voltar ao altar, à oração, à palavra, ao primeiro amor, à simplicidade da presença de Deus. Então que essa palavra fique no seu coração, que essa ministração possa trazer uma realidade para a tua vida, que você possa fazer uma autoanálise de como você está, de como está a sua vida espiritual, se você se alimenta somente dos cultos de domingo, e se você é um novo convertido, beleza. Se você conheceu a Deus agora e usa o culto de domingo para se alimentar, beleza, está tudo certo. Mas se você já é um crente há tempo, e isso já virou uma rotina na sua vida, sinto em dizer para você que não é isso que Deus tem para você. Deus tem muito mais profundidade. Que essa semana, irmão, separe um tempo para Deus. Separe um dia na semana de jejum para Deus. Um dia, irmãos, um dia. Nós, aqui os pastores mais antigos, a gente vem de uma pegada de 21 dias de jejum. 21 dias de jejum, irmão, da meia-noite às 10 da noite. Vocês têm ideia do que é isso? 21 dias de jejum. Irmãos, eu sou prova viva de que jejum funciona. Jejum não move o coração de Deus. Jejum move o teu coração para Deus. Eu jejuei a conversão da minha mãe 21 dias.
E minha mãe hoje é liberta, é salva, saiu do tráfico, saiu da bebida, saiu das drogas. Há anos hoje minha mãe nunca mais pôs nada de entorpecente no seu corpo. E toda a minha família foi bem assim, através de jejum e oração. Então nós precisamos voltar, irmãos, à simplicidade. O que é simplicidade? O beabá do Evangelho é jejuar. Então pegue, qual que é o melhor dia para você jejuar? Ah, mas eu não consigo jejuar até meio-dia, pastor. Jejum até 10 horas da manhã, irmão. Ah, eu não consigo me abster de alimentação. O que tem tomado o teu tempo? É isso aqui? Desliga o celular, irmão, jejum, faz um jejum de rede, sei lá, faz qualquer jejum que vá custar um preço para você, que vá doer na sua carne. Sabe? Eu sempre falo para Deus, eu vou jejuar, mas eu não consigo ficar sem café. Café preto. Aí um dia Deus falou, então eu não quero teu jejum. Eu quero que te custe. Jejuei, irmão, de café, quase morri. Mas jejuei. Fiquei quase doido. Aí eu vi o quanto eu era viciado nessa abençoada. Sabe? Então, tira um tempo de jejum essa semana, irmão. Tira um tempo de oração essa semana. Fala, Deus, eu vou 30 minutos, tá bom, Senhor? Deus não está pedindo um tempo longo, Deus está pedindo presença. Vai, mas de verdade. Abre, chega no maridão, você quer casar, fala, nem se o presidente bater aqui nessa porta, você abre. Como que se ele bater, você nem entender? Nem que o cara que vem trazer um prêmio da Mega Sena, um prêmio para mim, bater nessa porta, você me incomoda, porque agora eu estou falando com o meu pai. É isso que Deus quer. Fecha a porta do teu quarto, põe lá um fundo musical, um louvor que você gosta e ora, chora 30 minutos, bem orado. Levanta dali, abre a Bíblia, lê um versículo e se você fizer isso, eu garanto para você que coisas que estão travadas na sua vida vai começar a caminhar, vai começar a andar, irmão. Vai começar a andar, vai destravar a sua vida. Quem vai fazer isso? Diante de Deus, irmão. Diante de Deus. Um dia, pega o dia da semana que é melhor para você. Geralmente é aquele dia que o marido e os filhos não estão em casa, você que é esposa, que é do lar. Amém? Está todo mundo longe, foi todo mundo para o trabalho, passear. Leandrão está mexendo lá nas máquinas dele. Moral, estou ali, 30 minutos, não me incomoda. E você vai ver a mudança na tua vida, irmão. Você vai ver a mudança na igreja local. Você vai ver o que Deus vai fazer aqui através da sua vida. O ânimo que Deus vai trazer para a tua vida. Amém?